Então, o que que a gente está vendo? A gente está vendo no livro, são 20 teses sobre o livro dele chamado Ser Cristão. É um livro polêmico, porém ele é bem correto teologicamente, ele é bem consistente, é um autor muito muito bem estruturado, o pensamento, é um cara de uma erudição muito bonita. E escreve bem, escreve fácil, assim, é um cara gostoso de se ler. Esse camarada desenvolve uma obra que se torna polêmica no início da década de 1970. E ele faz esse livro para responder às polêmicas que foram surgindo e aos detratores da obra, tanto movimentos progressistas quanto movimentos reacionários. E ele quer dar conta das críticas, então ele divide o livro dele, os principais aspectos, em 20 teses. A gente está vendo essas teses, e todas as teses são muito bem fundamentadas, é isso que ele está tentando mostrar. Sabe, ele tem fundamentos bíblicos, teológicos, para falar sobre o que ele compreende por ser cristão, que é em diálogo direto com os evangelhos. Então, são 4 evangelhos, ele está ali, né, nas pesquisas daquele momento, e está dizendo, olha, vamos tentar ver a partir de Jesus de Nazaré quais são os critérios que a gente deve utilizar, que termômetro a gente deve utilizar para falar, para identificar a nossa vida como uma vida cristã. É isso que ele está fazendo. Então, a primeira coisa que ele diz é bem óbvio, olha, cristianismo ou ser cristão tem a ver com tentar viver a vida que Jesus viveu. Só isso. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre, há muitos anos, o Marcelo Barros, que foi um monge, né, que teve com a gente no culto da ICI, quando estava online, em 2020. O monge Marcelo Barros escreveu um livro, ele é, ele é biblista, né, ele é um teólogo especialista em Bíblia. Ele escreveu um livro que tinha um capítulo sobre o conceito de fé nos evangelhos. E ele dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia, quando Jesus fala de fé, ele nunca define a fé. Nunca. Ele não dá um conceito. Ele não faz isso. Mas você entende a situação onde ele identifica a fé de alguém, por exemplo, a cananeia, que nem judia era. Quando ele identifica a fé de alguém, ele não tá identificando um conteúdo que essa pessoa concorda com ele e que faz parte da cultura judaica. Jesus não olha isso. Centurião romano, ele também não vê a fé nele concordar com o monoteísmo, por exemplo, judaico, entende? Isso que é muito nosso, é muito cristão. Nós cristãos somos reféns das doutrinas da nossa tradição. E a gente acredita que a fé ela tem a ver com acreditar corretamente. Jesus nunca para e fala, olha, a fé ortodoxa é essa. Nunca. Não tem nenhum texto dele falando essa. Nenhum texto, sabe? E nesse sentido, nem Paulo ele faz isso. A gente faz isso lendo os textos de Paulo ou os evangelhos. Mas o Marcelo Barros, ele cita um teólogo judeu que diz uma coisa bem legal sobre Jesus. Ele diz assim, Jesus, ele é de fato profundamente fiel à tradição cultural dele, que é o judaísmo. Né? O judaísmo é uma religião, a tradição de Israel, né? Melhor dizendo. E ele fala o seguinte, nos evangelhos, o importante é a fé de Jesus, não a fé em Jesus. Em Paulo, o importante é a fé em Jesus e não a fé de Jesus. Entenderam? A diferença de preposição muda tudo. Então, o que que significa isso para a gente? Isso traz um desafio que o Marcelo Barros mostra e esse autor está dizendo aqui. A gente tem fé em Jesus, isso não é um problema. Mas a nossa fé em Jesus, ele não deve ter Jesus como objeto, como conteúdo normativo. É uma fé que está orientada pela fé de Jesus.
como Jesus creu, como ele viveu. Entendeu? Então, crer em Jesus não é crer num objeto, um conteúdo doutrinário. É abrir-se para a fé de Jesus. A fé de Jesus ultrapassa Jesus como objeto de fé. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, geralmente, a gente tem uma fé personalista. O que é uma fé personalista? Está baseada na pessoa de Jesus. Isso é Paulo fez isso. E não tem nenhum problema. Paulo fez muito bem, isso tem muito sentido. Tá? Ele mesmo mostra isso ao longo desse livro. Ele fala, não é engraçado. O pregador se tornou objeto de pregação. Que coisa estranha. De repente, a fé de Jesus se tornou menos importante do que a fé em Jesus. Entende? Então, ele não fala que isso é erro, não tem nada de erro, não, isso tem o seu lugar, mas isso tem um problema, a gente pode cair no personalismo. Então é Jesus é uma espécie de objeto, chama-se isso em teologia de cristolatria. Então, você desconsidera uma multiplicidade de outras possibilidades, porque você elege ele como objeto, foco central. Não, o foco central na nossa fé em Jesus é a fé de Jesus. E a fé de Jesus está para além de Jesus, porque a fé de Jesus está baseada no reino, entende? E o reino não se reduz a Jesus. Entendeu? Então, vou nomear isso aqui de maneira teológica. Existe uma fé cristocêntrica, que ela tem Jesus como eixo. Então, é a fé de Paulo, por exemplo. Paulo é Jesus. Tirando o evangelho de João, todos os outros evangelhos, é Jesus apresentando o reino. Então, a fé de Jesus, ela é reinocêntrica. Ela não é cristocêntrica. Entenderam o que eu estou dizendo? Isso é muito importante para um autor como Hans King, que vai passar grande parte da vida posterior dele pesquisando outras religiões, como budismo, judaísmo. Ele escreveu um livro genial sobre islamismo. É muito importante o que eu estou falando, porque isso vai tirar a nossa preocupação com um eixo que se resume à pessoa de Jesus sem a relação com o reino que é o foco da vida de Jesus. E no reino que é o foco da vida de Jesus, ele não é cristocêntrico. O reino que o Jesus veio anunciar, ele se manifestou numa cananeia. E a cananeia não se tornou judia. Se manifestou num centurião romano. O centurião romano, o camarada era um pagão, entre aspas, nunca se tornou judeu, nem cristão, nunca entrou na igreja, entende? Nunca se converteu a uma doutrina, mas o reino apareceu nele, apareceu para ele. Então, quando você tem uma fé em Jesus, preocupada com a fé de Jesus, Jesus deixa de ser objeto de litígio. Que é aí sim que a gente faz. E a gente está preocupado em achar que ser cristão é uma identidade fixa. Eu tenho que proteger a minha identidade cristã. Que isso, gente? Que bobeira. Jesus nunca defendeu a sua identidade. Nunca. A gente tem que lutar pelas possibilidades inclusivas do reino. Então, a nossa identidade cristã, com muitas aspas, ela segue a fé de Jesus ao ter fé em Jesus. Entenderam? Entenderam? A gente vai chegar a esse ponto hoje, que nos interessa demais, que ele vai mostrar que não existe ser cristão se não existir ecumenismo. Entende o que eu estou dizendo? A gente tem que parar com esse negócio de que o nosso foco é Jesus como objeto de litígio. Não. O nosso foco é a fé de Jesus, e por isso a gente crê em Jesus. A fé de Jesus é muito maior do que o nosso personalismo cristão. Jesus é melhor que Buda. Uma vez eu estava numa aula de teologia, há muitos anos, a pessoa que falou isso é minha amicíssima até hoje. Até hoje é muito amiga minha.
A pessoa estava falando sobre Jesus, 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 e uma aluna levantou, a matéria era Cristologia, então Jesus era o foco. Uma aluna, que é socióloga, uma mulher super inteligente, falou assim, mas isso não vai cair numa guerra? Se Jesus tem todo esse foco, como é que fica Buda? E aí, esse cara é um cara super aberto, é um padre, meu amigão, super aberto. E na hora ele falou assim, ele não falou do reino, ele escorregou. Porque isso que eu tô falando não é novidade não, tá? Para quem estuda esse negócio, não é novidade nenhuma que eu tô dizendo. Isso é bem batido. É meio lugar comum até, não tô falando nenhuma novidade. Mas ele chegou no final e falou assim, não, mas você não tem que comparar Jesus com Buda. Entende? E ficou um clima na sala. Porque Jesus jamais competiu com qualquer liderança religiosa, sabe? E como é que em nome dele a gente compete? Entende o que eu estou dizendo? E isso é uma fé muito mal trabalhada. Porque o nosso foco é a fé que Jesus exerceu. Se a gente tiver fé em Jesus e não tiver como foco dessa fé a fé de Jesus, a gente vai produzir competitividade e guerra, pode ter certeza. O reino é maior do que Jesus de Nazaré. Jesus concretiza o reino na sua história, ele mostra como que se vive reinocentricamente. Mas a gente esquece, o reino fica com Jesus e sai na porrada com todo mundo, entendeu? Essa loucura que nossas igrejas fizeram conosco, entendem? E aí a gente vai começar a perseguir, vai inventar bruxa, sabe? Vai inventar pagão. Olha que ideia louca, pagão. O que é isso? Não significa nada. Isso não significa nada, pagão. O que é isso? Né? São gentios. O que é gentio, Jesus? Você já viu Jesus falando isso? Não vou não, porque tem os gentios ali. Ele nunca falou essa bobeira. Jesus falou com uma samaritana em Samaria. Era um escândalo, gente. A mulher estava falando com ele, sem véu na cara, frente a frente, o que era proibido na Judeia. E ele pede água para a mulher. Diz que está com sede. A gente lê esses textos e passa batido. O reino está se manifestando por uma samaritana, que era a excrescência da história de Israel, porque eles se dividiram, a Samaria se dividiu no 8º século antes de Cristo, sabe? Jesus está pedindo água para essa mulher e mostra que a presença dele traz a possibilidade do reino para ela e diz que Deus é espírito, fala para ela, não está nem aqui nem lá. Ele descentraliza Deus da Judéia, não está aqui nem lá, ele sopra. Então o reino dele não é localizado, não está na minha religião. Jesus diz isso para uma samaritana, gente. E a gente quer mostrar que Jesus é melhor que Buda. Dá para ver que isso é pequeno, isso é medíocre. Porque o reino abarca budismo, abarca ateísmo, sabe? Abarca samaritanas. O reino abarca, gente. Porque sopra. O reino é sopro, é vento, é espírito. E ele diz que vai chegar o tempo, e já chegou, e que adoraremos Deus em espírito e verdade. Cara, isso acaba com os templos, acaba com essas geografias religiosas, os lugares sagrados, as pessoas sagradas, os cargos sagrados. A gente repetiu exatamente aquilo contra o qual ele lutou. Entende? Então, a gente está aqui para pensar que ser cristão é tentar atualizar a nossa fé, a fé do Cristo. E que o sentido da fé em Cristo é a fé de Cristo. E a fé de Cristo Jesus não é objeto da sua fé. O reino do Pai é o sentido da sua fé. Jesus não é narcisista. Entende? Por isso esse discurso extremamente violento. A gente tem que defender a nossa identidade. Sabe? A gente tem que defender. A gente tem que defender. A gente não pode perder a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é o reino. O reino sopra. O reino é movimento. Qual é a nossa identidade? Eu quero que alguém me diga. O reino se manifesta em relações que têm qualidades inclusivas, libertadoras, justas, amorosas.
Você já viu a identidade do amor ser algo fixo? Eu não conheço. Amar é verbo. Então que negócio é esse de defender a identidade, entendeu? Entenderam? Pra gente que tá seguindo a fé de Jesus no reino? Ah, gente, isso é muito pequeno pra gente. Isso é coisa de quem está querendo crendice, não fé. Então, esse autor vai chegar a esse ponto, vai falar: olha, o reino incomodou, a fé de Jesus incomodou, a Páscoa de Jesus é um assassinato porque ele é um incômodo. E aí ele fala abertamente, eu vou ler para vocês a tese. Ele diz não só que Jesus provocou a sua morte, mas ele diz mais: ó, o fim violento de Jesus estava na lógica do seu posicionamento perante Deus e o ser humano. Ou seja, o assassinato estava na lógica do modo como Jesus se posicionou diante de Deus e dos seres humanos. Sua violenta paixão foi reação dos guardas da lei, ou seja, dos religiosos, dos legalistas, do direito, ou seja, do aparelho jurídico romano e também da Judéia, da moral, ou seja, a moralidade do seu tempo. É uma reação disso tudo, diz ele, à ação não violenta de Jesus. A morte na cruz torna-se a plena maldição. Não sei se vocês sabem. O livro de Levítico diz que quem é levantado na cruz é maldito aos olhos de Deus. Então, faz parte da tradição cultural de Jesus que uma pessoa crucificada seja rejeitada por Deus. Isso significa que, para a cultura do seu tempo, ele era maldito e abandonado por Deus. É isso que vai dizer esse autor, ele está certo, é isso mesmo. Aí diz, Jesus torna-se o representante dos violadores da lei. Jesus representa os pecadores. Morre abandonado por Deus e pelos seres humanos. Aí ele diz, a morte de Jesus é consequência da sua maneira de atuar no mundo. A pregação de Jesus esclarece a sua condenação. O procedimento de Jesus esclarece o seu sofrimento. A sua vida e a sua obra esclarecem o que distingue a cruz dele de outras cruzes. Por isso ele se tornou maldito segundo a lei, blasfemador de Deus, herege e criminoso, pecador aos olhos dos religiosos e abandonado por Deus porque maldito. Entende? A fé de Jesus provoca isso. A fé de Jesus provoca para o seu tempo maldição. É isso. A fé de Jesus provoca para ele, naquele tempo, o lugar de blasfemo e herege. Entendeu? Como é que a gente vai defender ortodoxia se ele morreu como herege? Como é que a gente vai defender o monopólio de Deus se ele morreu abandonado por Deus? Abandonado pelo Deus daqueles que o condenaram. Não dá para perceber que em nome dele a gente está fazendo o que fizeram com ele? Entende? Não dá para entender? Em nome dele a gente faz o que fizeram com ele. A gente amaldiçoa, a gente crucifica, a gente mostra que é maldito, a gente coloca a pecha, né, de pecador, a gente moraliza. Então, ele vai dizer, olha, a fé de Jesus fez de Jesus maldito, fez de Jesus criminoso, fez de Jesus um herege, fez de Jesus abandonado por Deus, fez de Jesus. Essa é a fé de Jesus, não é a fé em Jesus. Porque a gente transformou a fé em Jesus no contrário. Ter fé em Jesus é ter Deus, sabe? É ser reto, é ser moralmente bom, perfeito. Mas a gente está dizendo, não. A fé em Jesus, ela tem que cuidar para a gente seguir a fé de Jesus. Então a gente não pode ter medo da maldição.
A gente não pode ter medo da heresia. A gente não pode ter medo de ser confundido com pecador, com transgressor. A gente não pode ter medo de ser colocado no não lugar que é a cruz. A cruz é um não lugar, é a negação. A gente não pode ter medo de ser abandonado por Deus, o Deus da nossa tradição, que continua abandonando todo mundo que a gente diz que não está com ele, porque não é ortodoxo, porque não vai à igreja, porque não segue tal lei, porque, entende? É isso que ele está dizendo. Ser cristão é repetir na nossa vida, crendo em Jesus, a fé de Jesus. Então é ter a coragem de ser maldito, é ter a coragem de ser herege, é ter coragem de ser abandonado pelo Deus que nos ensinaram. Tem uma palestra do Rubem Alves, vamos ver se eu mostro semana que vem. Rubem Alves é a última palestra dele, ele morre depois, um pouco tempo depois. Ele está, se não me engano, em São Paulo, num lugar, ele está bem fraquinho. E ele diz assim, que se ele escrevesse a tese de doutorado dele de novo, que se chama, né, a tese de doutorado foi defendida em Nova Jersey, em Princeton, se chama Por uma Teologia da Libertação. Ele fala assim, eu mudaria. Ele fala assim, eu escreveria por uma teologia do gozo, por uma teologia que nos faça gozar. Aí ele disse, mas por causa do que eu vivia antes e depois dessa tese, a igreja me colocou de lado. A igreja nunca queria me ouvir. E ele estava num lugar que era um lugar de igreja lá em São Paulo. E ele falou, estar aqui hoje é uma exceção na minha vida, porque há muito tempo nenhuma igreja quer me escutar. Aí ele disse, mas o Deus da minha vida me faz gostar de que não me escutem. O que ele está dizendo? Me faz gostar de ser maldito. Eu morri como maldito. Eu não tive medo de ser maldito. Eu fui abandonado pelo Deus que a igreja me ensinou. E a igreja me abandonou porque esse Deus teria me abandonado. Mas hoje eu escreveria uma teologia para dizer que a minha teologia é celebrar, é gozar. Ainda bem que não me escutam. Ainda bem que eu estou de lado. Aí ele ainda fala assim, eu estou velho. Ele fala assim, é exatamente porque eu estou velho que eu tenho a liberdade de gostar da minha liberdade. A gente suporta isso? A gente suporta ser maldito? A gente se suporta que o Deus da nossa tradição nos abandone? A gente suporta ser herege? Eu tenho estudado a história das bruxas e das feiticeiras. Eu estou orientando a tese de doutorado de uma aluna que é minha amiga, que é sobre a mulher e a bruxa. É genial. É genial. Muitas mulheres morreram, porque conheciam ervas. E as igrejas taxavam. Conheciam um sagrado que não é o sagrado masculino das igrejas. Sabe? E foram taxadas de pagãs, de fazer pacto com o diabo. Não todas, mas muitas morreram dizendo, eu sou isso mesmo. Morreram malditas, mas disseminando curas. Disseminando cura por causa das ervas. Entende? Jesus estaria onde? Jesus seria a bruxa. Jesus seria a bruxa. A gente tem medo de bruxa, a gente deveria abraçar as bruxas. Acabei de escrever meu livro sobre Pombagira e tem uma música de Maria Mulambo que diz assim, lá vem a bruxa macumbeira. A bruxa macumbeira. Eu, Jesus, seria o bruxo macumbeiro, entende? E a gente tem medo. A fé de Cristo, muito mais do que a nossa fé em Cristo, faz com que a maldição seja a nossa bênção. Rubem Alves está certo. Hoje eu tenho a liberdade de gostar da minha liberdade.
Hoje eu tenho prazer de não me escutarem. Sabe? Eu tenho prazer de Deus ter me abandonado. Que Deus é esse que nos abandona? É um Deus que não merece nosso amor. Esse autor está dizendo isso, eu não estou inventando não, está aqui. Ele está dizendo, Jesus viveu isso aqui, está certo. Os evangelhos mostram isso. A fé de Cristo colocou Jesus como maldito no mundo, como abandonado por Deus, como herege. E ele afirmou isso. Ele afirmou esse não lugar. Depois, em seguida, ele diz, mas nem tudo acabou com a morte de Jesus. O credo da comunidade primitiva é esse. O crucificado vive junto de Deus e junto da gente. Ressurreição é um viver em Deus e no mundo. É isso que ele vai dizer. São vários relatos da ressurreição na Bíblia. São várias falas sobre a ressurreição na Bíblia, né? No Segundo Testamento da Bíblia. Não tem uma teoria sobre a ressurreição. Nada disso. Não tem jornalistas que tiraram foto de Jesus. Jesus só apareceu para aqueles que o seguiam. É isso que diz todos os evangelhos. Ou seja, só quem segue a vida de Jesus sabe que Jesus é vivo. Só que ele não vai dizer assim, ele é vivo. Isso não é uma constatação. Isso é uma experiência transformadora. Dizer que Jesus está vivo significa que há vida na maldição, há vida na heresia, há vida na transgressão da lei, há vida na provocação desse mundo, há vida no reino de amor, há vida em dar a vida pela justiça, há vida onde este mundo hegemonicamente disse que só havia morte. Em outras palavras, o maldito é bendito. Isso é a ressurreição. O maldito é bendito. O crucificado vive, não para mostrar que existe vida após a morte, porque ele diz isso. Isso já acreditava. Mas para dizer que vidas que não morrem com a maldição, com os moralismos, com o controle religioso, com os imperialismos, vidas que não morrem nessa fabricação da morte, diz para a gente que vale a pena dar a vida pelo reino. Vale a pena ser bruxa. Hoje eu tenho dito isso. Eu tenho dito para minha filha, seja bruxa. Seja bruxa. Não fica no lado da aprovação. Seja bruxa. Sabe? Se a sua vida não provocar ninguém, você está sendo aceita por quem? Eu falo isso para minha filha direto, porque ela lê livros feministas e a gente discute. Eu falo, filha, se a sua vida não provoca ninguém, você está sendo aceita por quem? Esse mundo que é tão cheio de merda, tão cheio de lixo. Se você morrer bendita no mundo que só nos amaldiçoa, que merda. A grandeza é morrer bruxa, maldita. E descobrir que na maldição é que há a bênção. Isso é a ressurreição. Entendeu? Na não violência que está a força. Mahatma Gandhi dizia isso. A não violência que é o lugar da força. Porque ela pode não violentar, enquanto a violência não aceita nada que diga respeito ao acolhimento. Dizia Mahatma Gandhi, baseado em quê? Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Entende? Essa subversão que está ligada à ressurreição. É isso que a gente celebra domingo, essa maluquice. A ressurreição do amaldiçoado. A ressurreição do ilegal, do imoral, do herege. A gente está comemorando isso, gente. A ressurreição daquele que foi abandonado por Deus. Sabe? Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Entende? E a gente está optando pela fé desse cara. A gente está optando por ser maldito.
A gente está optando para que Deus nos abandone. E a gente está optando para que as bênçãos que querem nos abençoar não cheguem a nós, porque a gente não precisa delas. A gente não precisa dessas bênçãos. Bênçãos de divindades que nos crucificam, a gente não precisa delas. A gente precisa da liberdade do Rubem Alves. A gente precisa disso. Entendeu? Morrer feliz porque não foi aceito. Mas se a gente fosse aceito, a gente não voaria. A gente não voaria. Gente, ressurreição é voo. Quem diz isso sou eu, não. Rubem Alves. Rubem Alves diz isso. Ressurreição são asas. Ressurreição são asas. Então, esse autor vai continuar e vai dizer, quando a gente leva a sério a ressurreição, ele diz, a fé na ressurreição não é um acréscimo à fé, é a radicalização da fé. Maldição é bênção. Cruz é vida. Heresia é verdade. É isso que ele está dizendo. Claro. Lembre-se, a gente não está falando da fé em Jesus como objeto da fé. A gente está falando em crer em Jesus, tendo a fé de Jesus como horizonte. O reino é a subversão das nossas culturas. Por isso os paradoxos. Agora, o padre Júlio Lancelot foi à greve da Previdência em São Paulo. Agora, acabei de receber o vídeo agora. E ele disse uma coisa linda. Período de Páscoa. Ele falou assim, Jesus morreu derrotado na cruz. E não ressuscitou para dizer que a gente vai viver sem cruz. Mas ressuscitou para dizer que, mesmo morrendo na cruz, a gente continua tentando. E aí ele diz, vocês não escolheram o lugar dos fracos, dos fortes. Vocês escolheram o lugar dos fracos. Os fracos precisam dessa previdência. Os desassistidos precisam desse dinheiro. Aí ele falou assim, saibam que vocês podem ser derrotados na luta contra esse governo. Mas isso não significa que vocês estejam no lado errado. Isso é crer na ressurreição. Entendeu? Vocês escolheram um lugar fraco, maldito, do abandono, da maldição. Continue aí. E se forem derrotados, lembre-se que Jesus morreu derrotado numa cruz, tá? E não ressuscitou porque é um final feliz do super-herói dos Estados Unidos, da Marvel. Ressuscitou para dizer que aquele lugar maldito é a condição da bênção. Que a nossa verdade é herética. Entendeu? Pegaram? Ele morreu como pecador, no sentido judaico, transgressor da lei. A lei de Deus. Entende? Juridicamente, ele era um criminoso. Mas ele assumiu isso. Ele não disse, não, eu não sou. Ele morreu sendo. A ressurreição vem subverter exatamente isso. Pegaram? Aí ele continua e diz que a fé no ressuscitado mostra que a cruz é o nosso distintivo. A fé no ressuscitado mostra que a cruz é o nosso distintivo. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso, já vou explicar, ele diz o seguinte, porque viver o reino é pagar com a cruz a própria vida que serve ao reino. Ou seja, viver a fé de Jesus não é viver a glória de Jesus ressurreto, né, as coisas plenas e tal. Não, isso tudo faz parte. Mas é saber que o nosso distintivo é cruz.
Porque a gente vai ter que assumir o lugar da maldição. A gente vai ter que ser herege. A gente vai ter que ser abandonado. Senão a gente não segue o reino. Senão a gente segue o nosso conforto, que é muito bom. Não é isso? Senão a gente segue um gozo narcísico, que é muito gostoso. Mas essa não é a proposta, não. Não é a proposta, não. Entendeu? Leonardo Boff diz, sem os estigmas da cruz, a ressurreição é o sucesso de um super-herói. Pegaram? E aí, já chegando ao ponto final, né, do nosso dia de hoje, que são as teses 14 e 15, ele vai dizer que viver uma comunidade que, tendo a fé em Cristo, quer exercer a fé de Cristo, é colocar a comunidade a serviço do reino. Portanto, a igreja não é meta, a igreja é meio. O sentido da igreja é o reino, e não a igreja. E toda vez que a igreja segue o reino, ela é simultaneamente católica e evangélica. Evangélica, porque ela atualiza as boas novas, trazendo a possibilidade do reino no nosso tempo. Católica, porque ela é universal. Universal não é porque ela abarca todo mundo, porque ela dá conta do universo vivido por Jesus no nosso tempo. Então ele completa, eu vou ler para vocês essa frase, tá? Porque isso gerou alguns problemas, problemas meus aí há algum tempo, mas eu realmente não tenho nenhum problema pessoal com isso. Eu vou ler para vocês. Ele termina dizendo o seguinte. Espera aí, deixa eu pegar a parte, que é muito bonito. Ó. Ser cristão verdadeiramente significa hoje ser radicalmente ecumênico. Vou ler de novo. Ah, pô, obrigado, Hanskin. Gosto de você. Ser cristão verdadeiramente hoje significa ser radicalmente ecumênico. Por que ele termina assim? Porque o reino não é privilégio de uma identidade religiosa. Ela é uma possibilidade de integração da criação divina. Se nós não somos ecumênicos, a gente defende gueto. Entende? Como disse muito bem o Jonas, antes dos partidos políticos, as igrejas, elas são partidos religiosos. Partidos. E o Jonas disse isso no livro dele de 78. Ele disse, por ser partido, não consegue pensar um todo. Vou terminar o encontro de hoje, já que esse é o sentido, tá? Crer em Cristo para exercer a fé de Cristo, que é o reino. É o reino, acabou. Dom Luciano Mendes. Conheceram Dom Luciano Mendes? Um cara top de linha aí, uma espiritualidade bonita, um bispo católico maravilhoso. Dom Luciano Mendes deu uma palestra em Itaici, Casa dos Jesuítas em São Paulo, muito famosa. Última palestra dele em Itaici. Dois amigos meus padres estavam presentes. E disse que ele chorava copiosamente. Copiosamente. Porque ele sabia que ia morrer. E ele tinha tido um sonho em que um anjo fala para ele: você vai poder conhecer o céu antes da morte. E ele fala: tá bom. E ele vai num jardim maravilhoso. Maravilhoso. E tá um monte de gente pobre, excluída, que ele conhecia. E tem candomblecista, umbandista, todo mundo que não foi batizado. Estava no céu. Estava no céu. E as pessoas estavam brincando, jogando bola, fazendo churrasco. E ele ficava atrás de uma árvore com um anjo. E ele
chegou e disse assim, mas eu conheço essas pessoas. Aí ele falou, exatamente. Ele falou assim, mas elas estão aqui e o céu é só isso? Eu falei assim, não, não, o céu é tudo isso. Ele falou assim, entendi. Você não entendeu? Aí ele falou assim, não, eu entendi. Ficou calado, ele falou assim, o céu são todas as pessoas que não podiam viver vivendo. Ele não encontrou gente da igreja dele. Entende? Reino dos céus, o reino de Deus, é ecumenismo puro. É escolher uma vida onde todo mundo possa viver. Por isso eu não tenho nenhuma fidelidade a uma identidade cristã. Eu tenho fidelidade e comprometimento com um Deus que reina quando todo mundo pode viver. Entende? E se disserem que eu não sou cristão por isso, e quiserem dizer que Deus me abandonou, melhor ainda. Porque é muito chato ser cristão e estar dentro de uma redoma onde só você e quem é igual a você, ou seja, onde só o narcisismo reina. Marcelo Barros contou lá em Betesda, igreja do Neemias, do Jonas, né, ao qual pertencia há muitos anos, ele contou uma piada que não é bem uma piada, que é como é que é o céu das igrejas cristãs. Aí o céu é o seguinte, um judeu perguntou a Deus na oração, e veio um anjo e o levou para o céu, e o céu era um prédio. E no céu tinha um lugar de judeus, tinha um lugar de muçulmanos, tinha um lugar para todo mundo. Mas o último lugar, o sétimo céu, aquele perfeitão, ele olhou e ele tinha que ficar escondido. Era um monte de salinha com tapume. E ele falou, mas o que é isso? Ele falou, são as igrejas, esse é o céu dos cristãos. Aí ele falou assim, mas por que eles estão fechados em lugares? É porque cada salinha dessa é uma igreja. Ele falou, mas por que tem tapume e tal? Porque eles não podem saber que eles estão num prédio e que, na verdade, eles estão só num pedaço de um andar e do lado deles tem vários outros. Abaixo dele tem vários outros. E que essas pessoas são ou de outras igrejas, ou de outras religiões, ou de religião nenhuma. Aí ele falou assim, mas por que eles não podem? Porque eles só podem pensar um céu onde existam iguais. Aí ele falou assim, mas esse é o sétimo céu? Aí ele falou assim, é. Mas eu achei que estava mais perto de Deus. Ele falou, não. O sétimo céu é, na verdade, o céu cristão. Que como ele não pode saber que ele está num lugar onde existem muitos outros diferentes deles, ele transformou o sétimo céu no seu inferno. Entenderam? Nosso céu é o inferno. Só cabe quem é igual. A fé em Cristo tem que ser um meio para a gente exercer a fé de Cristo. Ou a gente está a serviço do reino onde quem não consegue viver tem espaço para viver, ou a gente vai transformar o reino no nosso inferno. Entenderam? Ecumenicidade, vai dizer o Hans King, que é católico. É a capacidade de não privatizarmos a nossa fé no reino. Se a gente vai seguir o reino, me desculpa, a nossa igreja tem que estar a serviço de que todo mundo possa entrar. Todo mundo, sem exceção. E contaminar nossa identidade, nossos apegos, nossos narcisismos. Entendeu? Vai entrar do shintoísta, taoísta e budista ao candomblessista. Vai entrar, porque a gente está a serviço do reino. Ao ateu e à ateia, porque a gente está a serviço do reino. Porque senão é narcisismo. E a gente tem muito medo de não ver a nossa face espelhada na face do outro. Porque no fundo a gente não suporta o outro. Mas a gente gosta de falar do reino. Entende?
Tá na hora. Legal? Da gente levar a sério ressurreição, maldição, abandono, heresia e reino. E reino. Legal? Hoje é dia de índios e índias. Na verdade, não é mais o dia assim. É dia da luta de indígenas pelos seus direitos. O cristianismo é um dos maiores responsáveis pelos etnocídios ao longo de 522 anos de história de Brasil. O crucificado se transformou em crucificador, porque a gente não seguiu o reino. E agora a gente defende o que a nossa tradição matou. Ou a gente é ecumênico, ou a gente é narcisista.